Olá, pessoal. Eu sou a Isabela, faço parte do projeto Nós Propomos, um projeto vinculado com o CPEA, Centro de Pesquisas e Estudos Agrários, da Unesp de Marília. Estou no meu 5º ano de Ciências Sociais e gostaria de agradecer pela oportunidade dos alunos, principalmente dos professores dos profissionais da área da educação, da Bruna, do Eduardo, da Luciana, a professora Silvia da Unesp de Marília e os colegas do meu projeto, que, que possibilitam isso acontecer. Muito obrigada. Bom, nesse terceiro encontro eu venho fazer uma retomada dos dois que a gente fez no canal da Escola Horacina sobre hortas urbanas. A gente trouxe as hortas urbanas como um modelo de resistência à segregação socioespacial. No primeiro encontro, alguns temas foram tratados. E para melhor entendimento, eu vou chamar de subtemas. O tema principal seria soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional. E esses subtemas que eu trago são movimentos sociais, modelos de produção e direito humano à alimentação adequada. Todos esses subtemas, no meu entendimento, entrelaçados, mostram o que é a soberania alimentar e como as hortas urbanas são um modelo de resistência da segregação socioespacial e como está intrinsecamente ligado com a soberania alimentar, tá bom? Bom, no primeiro encontro, os modelos de produção foram apresentados pelo colega Pedro, Maria Clara e Gabriela. Eles trouxeram um pouco da diferença do agronegócio e agricultura familiar e, e também a Gabriela trouxe um exemplo de resistência de segregação socioespacial enquanto horta urbana comunitária, a horta comunitária que estudantes da moradia estudantil da Unesp de Marília mantêm lá. Como essa horta, né, ela garante a soberania enquanto autonomia de um grupo sobre seus hábitos alimentares. E, enfim. Outra questão que a Gabi trouxe para a gente foi a questão dos movimentos sociais no âmbito de que o MST, um assentamento do MST, o Movimento Sem Terra, localizado em Galha, tem abastecido a moradia estudantil de Marília com alimentos produzidos orgânicos lá. Isso é muito importante de ser retomado, o movimento social que é muito estigmatizado e essa questão da solidariedade também, ainda mais em tempos pandêmicos que a gente anda vivendo, né? Bom, no segundo encontro, a colega Catarina trouxe outro exemplo de resistência enquanto assentamento urbano. E isso é importante, né, no quesito dos movimentos sociais. No entanto, ela trouxe o assentamento urbano, né? Não se tratava de movimento rural. O assentamento lá tem um foco mais na ocupação urbana, né? E não na produção agrícola. E a Catarina trouxe para a gente questões como desigualdade social,
está entrelaçado com essa segregação socioespacial, segregação racial, segregação de gênero. E, bom, quando no primeiro encontro a gente traz a questão dos modelos de produção, o agronegócio, a agricultura familiar, a gente pensa nos grandes fazendeiros como protagonistas do agronegócio, certo? Em que esses acabam apresentando um modelo de produção de monocultura, a gente chama, quando o que é produzido é um produto específico em massa. Então, posso dar o exemplo aqui de, não sei, uma roça de café, uma roça de cana-de-açúcar, que são elementos que são significativos na história brasileira, né? O café, o açúcar, eles representaram muito no nosso desenvolvimento histórico mesmo. E, e é legal fazer essa conexão, né? Enfim, bom, a, essa questão da monocultura eu trago pois eu preparei uns slides para apresentar para vocês. E tem um desses slides que eu falo da Revolução Verde no Brasil. E a Revolução Verde foi uma tentativa de combate à fome, de concentração de lucro da classe dominante, e usando a ferramenta agrotóxicos, a produção em massa de alimentos específicos, como eu falei, a monocultura e os transgênicos. Quando a gente fala do combate à fome, nesse contexto, é importante dizer que foi percebido que, mesmo que a produção aumentasse com essas ferramentas, a fome ainda existia. Então, essa condição de desenvolvimento tecnológico, modificação geneticamente de sementes, isso foi uma questão um pouco. O desenvolvimentismo, o desenvolvimentismo que vendeu, né, o combate à fome, mas, no entanto, se percebeu na prática que não era bem isso, né? Na verdade, essas ferramentas que eu citei, como transgênico, agrotóxicos e monocultura, são ferramentas que são avassaladoras para o meio ambiente, para um solo que foi um solo de produção de monocultura, ele se torna infértil. Então, há todo um desdobramento para torná-lo fértil novamente. Existe toda uma condição tecnológica, contracorrente para tratar esse solo danificado, assim como os agrotóxicos que geraram algumas doenças em produtores diretos e também consumidores dos alimentos, desenvolvendo doenças crônicas e etc. Bom, é complicado, pois acaba também afetando a diversidade alimentar
o que está intrinsecamente ligado com o conceito que eu falei a vocês agora da soberania alimentar, da autonomia, né? Porque quando você produz um alimento específico em massa, alguns outros ficam de lado e essa diversidade ambiental, cultural, alimentar, ela é violentada. E o conceito de soberania alimentar, então, ele é violentado. Bom, o conceito de soberania alimentar e segurança alimentar, eles andam juntos. A soberania tem esse significado da autonomia de um grupo com as suas políticas alimentares, né, de escolha, e a segurança alimentar e nutricional tem a ver com o acesso ao alimento, o acesso à quantidade e qualidade ao alimento, aos meios de buscar esse alimento, os meios de produção, os meios de autonomia de chegar aos alimentos, de até mesmo monetária, de ter condições financeiras de ir no mercado e comprar, na feira e comprar. Bom, esse vídeo eu estou fazendo com o intuito de fazer uma devolutiva a vocês de um questionário que nós do grupo do projeto nós propomos, juntamente com a professora Bruna e o professor Eduardo, desenvolvemos e aplicamos com vocês. Então, a gente gostaria de trazer a devolutiva desse questionário a vocês. Bom, no questionário haviam algumas perguntas que tinham a ver com a soberania alimentar, o direito humano à alimentação adequada e, e ao modo de produção. Nós perguntamos sobre se vocês tinham hortas em casa, se vocês criavam animais para consumo próprio, para venda, é, a, o acesso à alimentação de vocês e tudo mais. Então, eu preparei alguns slides, como eu disse, e gostaria de apresentar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então vamos começar. Vamos lá. Bom, eu gostaria de trazer um pouco sobre o conceito do direito alimentar, direito humano à alimentação adequada. E aí, esse conceito a gente trouxe no questionário por meio de querendo saber de vocês mesmo o consumo de alimentos adequados, inadequados, alimentos com quantidade de açúcares grande, gordurosos, fast food, refrigerante, etc. A outra questão, a produção de alimentos, eu dividi como se fossem subtemas para tratar do que os encontros que a gente teve trouxeram. A produção do alimento, a gente buscou saber um pouco sobre o que vocês entendiam enquanto processo de produção, as redes de distribuições, feiras, mercados, por exemplo a questão da horta em casa, assim como a criação dos animais, que eu disse, os movimentos sociais do campo, o que são, para que servem, a gente perguntou para vocês, queria saber,
E aqui eu começo um pouco sobre o conceito da segurança alimentar e nutricional. Bom, esse conceito é importante porque é importante a gente pensar, primeiramente, numa cronologia. Eu gostaria de trazer até, inclusive, uma cronologia pautada no Brasil, assim. Desde a década de 50, houve um não planejamento urbano, e onde ocorreu um movimento de famílias na zona rural irem para a zona urbana em busca de desenvolvimento, de melhoria de vida, condição de empregos melhores, condições de vidas melhores. No entanto, não houve um planejamento urbano para essa demanda que vinha da zona rural e acabou é, escancarando as desigualdades sociais, porque é importante também a gente ter em vista que as classes dominantes estavam em outra situação nesse momento, certo? Essas classes subalternas, né, que vieram da zona rural e não tiveram um planejamento para chegada na zona urbana, acabaram ficando segregadas em alguns quesitos habitacional, de saúde, de educação, de lazer, entretenimento e até mesmo na produção de alimentos, porque depois houve um tempo em que, inclusive, Josué de Castro, um médico que escreveu sobre a fome, ele traz que na década de 50 no Brasil, o combate à fome começou a ter um debate, ter debates, fóruns sobre esse assunto. E começou assim a ganhar uma dimensão maior. Na década de 80, no entanto, o Brasil passava por uma situação de extremo desemprego. E E aí, o que ocasionou, juntamente da segregação socioespacial, que as famílias advindas da zona rural para a zona urbana passavam, juntamente com o desemprego em massa, trouxe a marginalização, principalmente dos jovens, né? E aí, o, a segurança alimentar é importante pensar, porque ela é o acesso, ela é como se fosse assegurar, né, o acesso a alimentos permanentemente saudáveis, assim como outros bens e serviços básicos necessários para o bem-estar humano. Não é só a questão do alimento em si, mas a questão do acesso. Então, como eu disse, questão de como um grupo vai ter acesso ao alimento, como que vai ser todo esse processo do alimento chegar na mesa. E antes disso, como vai ser a questão do acesso monetário, de dinheiro, né, a questão de terra na própria casa para poder construir essa autonomia, mesmo que individual, de manter uma horta na sua casa e tudo mais, e até se tornar um produtor urbano, né? Enfim, isso foram questões que foram segregadas a um grupo. E a segurança alimentar e nutricional, juntamente com a soberania alimentar, tem esse peso de assegurar o acesso regular e permanente a alimentos saudáveis e o caminho para o acesso, seja a outros serviços básicos, sociais básicos, né? Bom, a segurança alimentar e nutricional, ela é um produto de muitos debates, conferências, fóruns, é um produto de muita luta, luta popular, inclusive, pois
pois a questão da fome sensibilizou e começou a ser debatido. E então, na década de 70, o mundo passava por uma crise alimentar, de produção alimentar, o que gerou um, um maior debate sobre esse tema e também a consciência de que era necessário uma forma de abastecimento desses alimentos. Aí, aqui, para ficar mais fácil para a gente visualizar, eu fiz uma evolução histórica do conceito da segurança alimentar e nutricional, como se fosse uma ordem cronológica. E aí, eu coloquei aqui a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, crise mundial da produção de alimentos na década de 70, que eu acabei de falar para vocês, e na década de 90, onde houve a segunda edição da Cúpula Mundial para Alimentação, realizada pela ONU. Bom, qual a relação da Primeira Guerra e a segurança alimentar e nutricional, né? Durante esse período, o termo de segurança alimentar ele passou a ser identificado na Europa como uma perspectiva de segurança nacional e com uma capacidade de cada país ter autonomia para a produção de seus alimentos. Já na Segunda Guerra, o conceito ganhou muita força e especialmente com a criação do órgão da Organização das Nações Unidas em 1945, no final da Segunda Guerra. Essa foi uma organização importantíssima, pois estabeleceu um debate de certa forma generalizado sobre o combate à fome que o mundo passava, estabelecendo direitos universais. E é aí que tange o direito humano à alimentação adequada, tá? Bom, na década de 70, em 74, não é, na década de 70 houve a crise mundial de produção de alimentos. E aí, em 74, foi chamada uma Conferência Mundial de Alimentação. Então, é o que eu trouxe para vocês da Revolução Verde, inclusive, que a produção, a alta produção, a produção em grande escala de alimentos, não. Opa, gente, desculpa, minha gata apertou aqui. Que a grande produção de alimentos, ela não condiz com o combate à fome, porque tem toda uma questão de interesses de classe, né? Então, assim, a autoprodução de alimentos representa a autoconcentração de lucros de uma classe. Não necessariamente que esses alimentos produzidos em grande escala vão ser distribuídos de forma igualitária para todo mundo. Então, foi percebido isso. E então percebeu, abriu seus olhos também para a necessidade de um órgão que, que fosse responsável pelo abastecimento de alimentos de uma nação, né? Enfim, na década de 90, já em 96, houve a segunda cúpula mundial para alimentação. Na década de 70, ela ocorreu nessa Conferência Mundial de Alimentação em 74, onde ficou estabelecido a necessidade do combate à fome, do direito à alimentação, mas a questão até então enfática nessa conferência foi a condição quantitativa do alimento, de
ter alimento à mesa, mas não da condição nutricional desses alimentos. Só em 96, 20 anos, 24 anos depois, que isso ganhou uma dimensão, a questão nutricional. E aí a segurança alimentar foi entendida como uma estratégia de garantia do direito humano à alimentação adequada, né? E aí, aqui eu trouxe nessa primeira bolinha, a urbanização não planejada devido ao êxodo rural na década de 80, que eu coloquei década de 80, porque foi o ápice da, do boom, né, com desemprego no Brasil e tudo mais, mas ela teve início na década de 50. Um geógrafo chamado Milton Santos, ele já traz isso para a gente. Aí, então, eu gostaria de falar sobre o conceito novamente com vocês, né, o do direito humano à alimentação adequada. Todas essas informações eu tirei de órgãos da segurança alimentar e nutricional do Brasil, tá? E aí eu vou ler aqui para vocês. Bom, direito humano à alimentação adequada. O que é? É o acesso permanente a toda mulher, homem e criança, sozinhos ou em comunidade, a alimentos saudáveis e seguros, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garanta a vida plena e digna nas dimensões física e mental, coletiva e individual, assim como meios para sua obtenção, como eu disse no início do vídeo. Então, a partir de agora, eu gostaria de trazer para vocês alguns gráficos do questionário que a gente aplicou e alguns de vocês responderam. Perguntamos se vocês conheciam o direito humano à alimentação adequada. 61,5% respondeu que sim, e 23,1% respondeu que não, sendo 15,4%, sendo que 15,4% responderam que talvez já ouviram falar sobre. Então, a maioria já ouviu falar sobre esse direito. Aí a gente perguntou sobre os movimentos sociais ligados ao campo. Se vocês conheciam. 19,2% conhece, respondeu que sim. E 80,8% respondeu que não. Bom, perguntamos para vocês também sobre essa parte dos movimentos sociais ligados ao campo, para que vocês acham que eles serviam, né? Alguns responderam que tinha a ver com o cuidado da terra, com a produção agrícola e tudo mais, né? Com a economia. E é muito importante para a gente ter esse feedback de vocês, assim. E, enfim. Aí a gente perguntou também no contexto cultural qual alimento faz parte da identidade cultural de sua cidade ou região. Alguns responderam bolachas, café, açúcar, arroz, feijão, verduras, amendoim e açaí. Nessa parte, eu gostaria de trazer para vocês que a soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional, ela, ela preza por, por respeito à cultura alimentar. Então, por exemplo, eu li um caso de uma etnia indígena no estado de Goiás, que em algum período assim do histórico, alguns indígenas estavam de uma etnia específica estavam passando por fome, morrendo de fome, porque a região deles tinha sido brutalmente roubada por latifundiários, que são grandes fazendeiros,
E então eles ficaram com um espaço para eles muito pequeno e eles não conseguiam desenvolver produção alimentar para eles, né? E aí eles estavam passando por dificuldade, condição de morte por fome mesmo. E aí um órgão do governo direcionou cestas básicas. E aí a questão da soberania alimentar nesse quesito do contexto cultural, da identidade cultural, vem nesse no âmbito de respeitar. Então, assim, as cestas básicas que são distribuídas para uma etnia específica indígena é diferente da cesta básica que uma pessoa não indígena de uma zona urbana vai receber. São hábitos alimentares diferentes, entende? É, então, isso, o respeito à identidade cultural alimentar de um grupo, ele faz parte do, da soberania alimentar. A gente perguntou também a diferença para vocês entre mercado e feira livre. Se vocês percebiam alguma diferença. 80,8% respondeu que sim, e 19,2% respondeu que não. Alguns até escreveram que percebiam a diferença na amplitude de alimentos que o mercado oferecia, diferentemente da feira livre, direto para o produtor. Alguns responderam que na feira os produtos são mais frescos ou que são mais baratos, enfim. Essa questão da distribuição da produção, né? Que estaria ligada à produção, modo de produção também, que a distribuição tem, né? Bom, aqui Aqui a gente direcionou uma pergunta pensando no direito humano à alimentação adequada, porque o consumo de refrigerantes, salgadinhos, doces, a gente perguntou se a frequência para vocês, né? E, bom, 3,8% respondeu que não consome refrigerante. 7,7% respondeu que consome refrigerante uma vez na semana, 26,9% respondeu que consome menos de uma vez na semana, 23,1% respondeu que consome 3 vezes na semana e 38,5% respondeu que consome diariamente. Aí a gente perguntou, e o consumo de produtos ultraprocessados, industrializados, como salgadinho, bolacha, recheada, bala, pirulito? Aí vocês responderam, 50% respondeu que consome diariamente, 11,5% respondeu que consome 5 vezes na semana e 15,4% respondeu que consome 3 vezes na semana, sendo 3,8% consome uma vez na semana e 19,2% menos de uma vez na semana. Bom, isso daqui tá. Essa pergunta a gente direcionou no conceito de direito humano à alimentação adequada mesmo, e da segurança nutricional mesmo, né? De, bom, vocês, 50% têm acesso a esses produtos, né? Mas a questão nutricional, segundo órgãos de nutrição do Brasil, indicam que o consumo de produtos ultraprocessados, industrializados, como bolachas, recheadas, salgadinho, bala, pirulito, refrigerante, são alimentos que são perigosos para a nossa saúde. Então, é uma questão que a gente percebe que desvia da segurança nutricional, né? Bom, a gente perguntou também para vocês sobre as hortas caseiras,
que perpassa sobre o tema do modo de produção, né? De uma maneira individualizada. 57,7% respondeu que não mantém uma horta caseira na casa, sendo 3,8% responderam que sim, sim, vocês mantêm uma horta caseira em casa, na casa da família e tudo mais, para consumo próprio e o que excede para a venda. 38,5% respondeu que existe sim horta na casa, mas para consumo próprio. Aí aqui acaba a minha parte dos slides, que eu queria mostrar mesmo, assim, para tentar fazer um gancho, né, entre a questão do questionário que a gente trouxe para vocês e, e os encontros que a gente teve falando sobre as hortas urbanas, a soberania alimentar e tudo mais. Aí eu gostaria de dar um exemplo, mas antes eu gostaria de retomar sobre o conceito, sobre a institucionalização da soberania alimentar, né? Principalmente no Brasil. Em 2004, no Brasil, ocorreu a segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E geralmente esses eventos que aconteciam sobre esse assunto eram puxados por profissionais da saúde. Esse segundo encontro, em específico, foi muito significativo, porque fruto de muito debate que ocorreu nesse nesse evento, né? Foi foi originaliz foi como eu poderia falar, foi originado uma lei, foi criada uma lei chamada Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Ocorreu esse movimento de criação e regulamentação da mesma. O objetivo de tudo isso, da criação e regulamentação de uma lei sobre a segurança alimentar e nutricional, vinha com o objetivo de institucionalizar a, a essa questão para que ocorresse o acesso a políticas públicas que fossem efetivas, que cuidassem dessa desigualdade, né? Da fome, do acesso ao alimento, do acesso ao direito humano à alimentação adequada. Então, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e sua regulamentação foram importantíssimas para que políticas públicas que garantissem isso fossem efetivadas. Isso em 2004. Aí eu gostaria de apresentar para vocês um artigo dessa lei, o artigo 5º. Compete a todas as esferas do governo assegurar a soberania alimentar. Nesse âmbito, ocorre toda uma construção de um sistema nacional de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. Então, levando em conta também a questão multidimensional da soberania alimentar, né? No quesito do socioeconômico, no quesito de saúde, de nutrição, socioambiental, como eu falei para vocês, do modo de produção de monocultura que destrói o solo, que acarreta em doenças em quem consome, em quem produz, né? E na questão também de classe também, de concentração de renda
que esse modelo de produção ele apresenta um modelo de concentração, né, de lucro mesmo, né, que fica na mão dos grandes fazendeiros. E, enfim, esse sistema nacional de, de políticas públicas voltadas à segurança alimentar foi chamado de CISAM. CISAM é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E dentro desse sistema existe um conselho chamado CONSEA. O CONSEA é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele está subordinado, então, ao CISAM e é um espaço institucional que faz a ponte entre nós, a sociedade civil, e o governo. É nesse espaço que ocorre um debate de combate à fome, de alimentação adequada, de respeito a tradições culturais alimentares, de modelos de produções. Então, nesse conselho foi muito discutido o modelo de produção de agricultura familiar para fortalecer a economia local, o pequeno produtor e tudo mais, né? E, inclusive, fortalecer o acesso não só de terra, mas monetário também e diretamente acesso ao alimento, né? Inclusive, o CONSE é uma peça mobilizadora de políticas públicas voltada à segurança alimentar. Então, é através do CONSEA, por exemplo, que programas de políticas públicas direcionadas são criados. Então, tem um programa que eu gostaria de citar, que é o programa de adesão, de programa de aquisição de alimentos. E esse programa, ele, por meio do governo federal, até o ano de 2018, ele meio que obrigava a, as redes municipais de instituições de ensino a, a obter a alimentação das suas instituições, merenda, etc., de produtores locais. Então, eu gostaria até de dar um exemplo. Existe uma horta urbana de 5 quilômetros em Teresina. Essa horta está localizada numa zona urbana e teve origem nos anos 80, em um período em que, de acordo com toda a segregação socioespacial que um grupo sofria e tudo mais, jovens foram marginalizados. E aí criou-se esse projeto de horta urbana comunitária para combater a marginalização do jovem em periferias urbanas, né? E só que nesse contexto o Brasil passava por uma crise de emprego, assim, o desemprego estava brutal, estava brutal e outras pessoas do núcleo familiar começaram a adentrar esse projeto de horta urbana como uma garantia de renda extra e isso apresentou uma renda extra e acesso à subsistência, acesso à alimentação. Isso foi dando tão certo, assim, sendo tão efetivo, que eles conseguiam produzir para o consumo próprio e o que excedia eles vendiam. E aí juntou com essa obrigatoriedade do governo federal e eles mantinham as escolas municipais locais. Isso até o ano de 2018, eu digo, porque no ano de 2018 o presidente Jair Bolsonaro extinguiu
acabou com esse conselho que faz essa ponte entre nós, a sociedade civil e o governo, e aí institucionalmente não existe mais esse espaço de debate, né? Talvez seja um momento de voltarmos aos anos 80 e tudo mais, debates, de debates populares para reivindicar isso, né? Mas enfim. E inclusive nesse mesmo documento de 2018, o órgão que cuida da demarcação de terras indígenas também foi extinguido. E aí não existe mais esse programa, né? Porque de aquisição de alimentos, pois ele estava subordinado a esse conselho que eu trouxe para vocês, né? É importante dizer que as políticas públicas de segurança alimentar têm como viés, então, objetivo, garantir os meios de capacidade produtiva, assim como de consumo, visto que a produção das hortas é para consumo próprio dos produtores e o excedente vendido, né? Então, é importante assim, uma acessibilidade ao alimento diretamente, a renda extra e a gestão de grupos comunitários para suas melhora de condições assim, gerais de subsistência, elevação do padrão de vida, organização social e, enfim, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal. Fico muito feliz de estar fazendo isso. Espero que tenha sido bom esse vídeo e agradeço. Tchau!